ao rei Nabucodonosor todos os grandes reinos que existiriam na terra, até a chegada do reino de Deus. E Deus revelou isto ao rei Nabucodonosor, através de um sonho, que depois foi interpretado por Daniel, conforme Daniel 2:29-45. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na ira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus te tem dado domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará sobre toda a terra. Finalmente, haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo, e assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos serão em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto o ferro misturado com barro. Assim como os dedos serão em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E, como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído, e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro, e a interpretação é fiel. Veja que a estátua do sonho do rei Nabucodonosor é um simbolismo de todos os reinos que existirão, até a chegada do reino de Deus. A cabeça de ouro da estátua representa o Império Babilônico. O peito e os braços de prata representam o Império Medo-Persa. O ventre e o quadril representam o Império Grego. As pernas de ferro representam o Império Romano. E os pés de ferro misturados com barro representam o resquício do Império Romano, misturados com os povos que derrubaram este império. E atualmente, nós estamos vivendo justamente neste período profético. Agora, é importante observar que o peito e os braços de prata representam dois impérios, porque a estátua tem dois braços. Podemos dizer que um dos braços representa o Império Medo, e o outro braço representa o Império Persa, mas como os dois reinavam juntos, então eles são representados na estátua como apenas um reino, que é o Império Medo-Persa. Esta simbologia existente nos braços de prata, também pode ser aplicada nas pernas de ferro da estátua. Podemos dizer que uma das pernas de ferro representa o Império Romano do Ocidente, e a outra perna de ferro representa o Império Romano do Oriente. E do mesmo jeito que comparamos os dois braços de prata, com as duas pernas de ferro da estátua, assim também podemos aplicar esta mesma analogia,
aos 2 pés de ferro misturados com barro. Podemos dizer que um dos pés representam o resquício do Império Romano do Ocidente, misturados com os povos que derrubaram este império. E o outro pé representa o resquício do Império Romano do Oriente, misturados com os povos que derrubaram este império. Agora, quais são as nações que se formaram após o fim do Império Romano do Ocidente? Não foram as nações da Europa atual, como França, Itália, Grã-Bretanha, Espanha, Portugal, e outras. E quais as nações que se formaram após o fim do Império Romano do Oriente? Não foi o Império Turco-Otomano. E após o fim do Império Turco-Otomano, não se formaram as nações da Turquia, Síria, Iraque, Líbano, Jordânia, e outras. Portanto, eu acredito que as nações que se formaram após a queda do Império Romano, são os 10 dedos dos pés da estátua, ou seja, de um dos pés da estátua, se formaram as nações da Europa, e do outro pé, se formaram as nações após o fim do Império Turco-Otomano, e também não podemos esquecer da Grécia, que declarou sua independência antes do fim do Império Otomano. É importante entender isto, pois em outra profecia do livro de Daniel, e também do livro do Apocalipse, nos é dito que o Anticristo reinará com 10 reinos, nos quais acredito eu, são os 10 dedos dos pés da estátua. Outra coisa importante, é que não temos como saber quais serão as 10 nações que entregarão seu poder e autoridade ao Anticristo, e estas nações listadas na imagem, são apenas uma exemplificação de nações que se formaram após o fim do Império Romano, e não quer dizer que estas nações serão as que reinarão juntamente com o Anticristo, conforme Apocalipse 17 e 12-13. Agora, estes reinos revelados em Daniel 2, em forma de estátua, são novamente revelados mais à frente em Daniel 7, mas desta vez, estes mesmos reinos estão representados em formas de 4 animais. O leão com asas de águia, representa o Império Babilônico. O urso com 3 costelas na boca, representa o Império Medo-Persa. O leopardo com 4 cabeças e 4 asas, representa o Império Grego. E o quarto animal, que era aterrorizante, assustador e muito poderoso, representa o Império Romano. Não se esqueçam também que os 10 chifres na cabeça deste quarto animal, são os mesmos 10 dedos dos pés da estátua, e estamos vivendo justamente neste período de tempo, e o próximo evento profético é o surgimento do 11º chifre, ou seja, o aparecimento do Anticristo. E por fim, lembrem-se também que a besta de 7 cabeças e 10 chifres de Apocalipse 13, é justamente a combinação destes 4 animais em apenas um animal. Esta besta do Apocalipse representa os mesmos reinos que existirão até a chegada do reino de Deus, e o Anticristo será o 11º chifre, que derrubará 3 dos 10 chifres do quarto animal, e se tornará o 8º rei. Obrigado por assistir, e por favor compartilhem, pois Jesus Cristo está voltando, e você foi avisado.